Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta ao vivo na Adriana Carey Magazine para falar de um assunto super especial. Nessa paisagem aqui atrás de mim de tirar o fôlego, que eu escolhi a dedo para falar de um assunto que é de tirar o fôlego também. Para muita gente de formas maravilhosas, mas para algumas, infelizmente, o maior pesadelo e desespero possível quando a gente começa a falar sobre sexualidade feminina. E eu quero que você fique muito à vontade para me fazer perguntas, compartilhar histórias ou falar aquilo que for possível para você à medida que a gente for conversando, já que esse assunto nem sempre é falado e muitas vezes é tratado de uma maneira totalmente distorcida, que não ajuda as mulheres a compreenderem realmente quanta coisa está envolvida quando a gente fala da sexualidade. E hoje em dia, com tanta falta de tempo, relações descartáveis e uma série de outras questões que envolvem a dificuldade da mulher de se conectar com esse assunto, nós acabamos voltando, de uma certa maneira, a tempos onde simplesmente a sexualidade era tratada como um tabu. É verdade, gente, eu trabalho com isso há 13 anos e há 13 anos eu ouço falar uma série de coisas no consultório, lá entre quatro paredes no consultório, de homens e mulheres com dúvidas e questionamentos de todas as maneiras. E infelizmente a vida sexual das pessoas tem diminuído cada vez mais pela quantidade de trabalho, pela falta de tempo, pela quantidade de informação, e pode ter certeza que isso não é um problema apenas seu. Obrigada, Lu, tá dando um oi aí. Pessoal que for chegando vai me dando um oizinho. Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Vocês sabem que eu passei um tempo, 2 semanas, a gente ficou sem fazer live, que eu estava ali no Canadá, agora estou aqui na Espanha. E a vida está rodando a milhão para levar para pessoas do mundo inteiro esses assuntos que a gente conversa aqui e fazer bem para um monte de gente. Então te sinta aí conectado, conectada com toda essa movimentação e essa energia positiva que eu estou trazendo para vocês hoje, falando desse assunto também. E esse assunto surgiu justamente porque tenho tratado imensamente desse assunto com homens e mulheres, onde as pessoas muitas vezes acreditam que estão super esclarecidas, que porque hoje tem Google e tem sexo livre, todo mundo pode fazer suas escolhas, que está tudo muito bem, obrigada. E não é assim que tem funcionado. Para quem tem acompanhado meus materiais, mais do que nunca, eu tenho trazido a parceria com a Paula Fernanda, que faz um trabalho lindo de Tantra aí no Brasil, pelo mundo inteiro. Para quem tiver interesse depois, paulafernanda.com.br. A gente já trabalha há muitos anos em parceria e estamos com projetos de finalmente tentar nesse ano fazer um workshop para vocês, justamente tratando desse assunto. A Paula trata no corpo diretamente, através de massagens, bloqueios emocionais, o que eu trabalho na linguagem, na conversa, na integração com a consciência, de todo o processo que acaba passando pelas mulheres, pelos casais e pelas famílias. E não é nada fácil, muitas vezes, de resolver, porque não é com a mente apenas que nós resolvemos isso, é com a nossa vibração. E o que eu tenho para falar aqui para vocês hoje, nessa nossa conversa, envolve bioenergética, envolve constelações, envolve traumas transgeracionais, envolve tabus, crenças distorcidas, energias desqualificadas, vivências passadas das relações sexuais, afetivas, amorosas e inclusive dentro de casa, que as mulheres tiveram ao longo da sua criação e acabaram passando para filhas, para netas, e aí estamos. Falando em netas, quero agradecer a minha avó, que me deu esse batom lindo, vermelho, que eu estou usando aqui para conversar com vocês. E a minha avó, ela fez um trabalho de pós-graduação na década de 70, falando justamente sobre a sexualidade dentro do matrimônio. Então vocês imaginam que essa missão já está aí na minha família rolando há pelo menos 3 gerações, e eu estou aqui para continuar essa conversa com vocês, como eu sempre faço, um trabalho lindo que eu desenvolvo há anos com grupos de mulheres, tratando desses bloqueios para que a gente possa trazer mais alegria, mais satisfação, mais autoconhecimento, mais verdade para a vida da mulher como um todo. Porque quando a gente fala de sexualidade feminina, a gente não está falando só do ato sexual em si, da capacidade de ter prazer. A gente está falando de um estilo de vida, de uma capacidade de levar a vida, de conduzir as suas sensações,
na vida como um todo, na nossa capacidade de realmente sentir prazer, onde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja. E isso passa muito por autoconhecimento. Porém, existem essas histórias transgeracionais, aonde a mulher vem há muito tempo, há muitas gerações, simplesmente tentando quebrar barreiras. E nota que, gente, esse papo não é nada feminista, eu tô falando justamente daquilo que ajuda homens, mulheres, famílias a poder construir e realmente encontrar saída para viver aquilo que é nosso por direito, que é o prazer na vida e incluindo o prazer sexual. Então, imaginem que as mulheres até a década de 60 não tinham nem sequer direito de saberem que elas tinham capacidade de sentir prazer. Isso começou, como eu já falei em alguns vídeos aqui, quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, por conta da falta de homens, por conta do pós-guerra. E aí começaram a ter mais liberdade e independência financeira, e junto com isso surgiu o advento da pílula anticoncepcional, do movimento hippie dos anos 60 e 70, e aí a capacidade de ter amor livre, prazer e todas essas outras coisas que hoje a gente pode desfrutar livremente, mas muitas vezes, ô mãe, tá aí me assistindo, coisa boa te ver por aqui. Pois é, gente, a minha mãe também me ajuda muito com esses assuntos e a gente também conversa e troca muitas figurinhas, eu recomendo para vocês. A Adri acabou de entrar, muito bom te ver por aqui também. Rosana, todo mundo, Rosana Antunes, Rosana Campos, todo mundo que está aqui assistindo, sejam muito bem-vindas a esse tema que interessa demais a todas nós, maridos, filhos e todo mundo. E como eu estava falando, esse assunto tem a ver com a minha avó, tem a ver com a minha mãe, tem a ver com a sua avó, com a sua mãe, com as suas filhas, com as suas netas, com todo mundo. E filhos também, homens, inclusive, nesse assunto. Então, como eu falava, depois desse movimento hippie, é que começou realmente a possibilidade da mulher se descobrir e conseguir saber que ela tinha prazer e conseguir realmente desfrutar disso. Porém, ao passar das décadas, como nós temos milênios de programação subconsciente, onde a mulher foi muito reprimida ou não tinha nem consciência do seu prazer, ou os órgãos genitais das mulheres eram tidos como algo pecaminoso, perigoso, assustador, sujo e por aí vai. Algo que precisava ser reprimido e controlado de todas as maneiras. E muitas vezes, mesmo hoje, em pleno 2018, as mulheres têm essas possibilidades de se sentirem livres, donas do próprio corpo, se descobrirem, mas lá no subconsciente, o que a gente nota na prática profissional, conversando com mulheres e homens com problemas nessa área da vida e na capacidade de sentir prazer na vida como um todo, é justamente que o subconsciente ainda está preso em muitos bloqueios de coisas que aconteceram lá atrás e que muitas vezes nem se dão conta que isso não tem a ver com algo patológico da pessoa em si, mas que pode ter a ver com traumas transgeracionais, com a mãe, com a avó e com toda a forma como essas emoções foram herdadas. Lembrem que eu falo um monte disso aqui. Quando acabar esse vídeo, quem quiser procura lá no YouTube que tem um monte de informação envolvendo temas subjacentes a isso que a gente está conversando, que é super importante, muda a vida de um monte de gente com dicas muito simples. Então, quando nós falamos sobre esse histórico da sexualidade feminina, começa a ficar muito claro que muitas vezes as dificuldades que se tem em casa ou consigo própria não nasceram no próprio corpo. E aí eu quero que você pense nesse papo que a gente está tendo aqui, como a sexualidade feminina dividida em dois grupos de mulheres. Aquelas que têm capacidade, aquelas que conseguem sentir prazer e aquelas que não conseguem sentir prazer. E imaginem que dentro desses dois grupos nós temos um ponto de convergência. O direito e a capacidade de sentir prazer. Ele é inerente a toda e qualquer mulher. E se isso não é sentido, provavelmente nós estamos falando de uma energia que não pode fluir, que está bloqueada, que não está acessível. Não é que ela não exista, não é que exista algo de errado com você, não é que você precise se tratar ou que seja alguém que tem alguma doença, mas sim falando sobre a energia que você está com as suas energias sexuais bloqueadas. E quando nós falamos em energia orgástica, eu falei disso num post esses dias atrás, falando sobre um aluno de Freud que começou a falar desse assunto lá na década de 40, 50, se eu não me engano, que é o Reich, da bioenergética, da vegetoterapia, das terapias corporais, e falava justamente sobre a nossa capacidade orgástica como a nossa maior
potência de vida no sentido de saúde psíquica, física e emocional. Ou seja, a grande notícia para a gente sobre isso é que tudo aquilo que nos traz prazer na vida deve ser contemplado, deve ser exercitado, deve ser agarrado com unhas e dentes, como realmente aquilo que as pessoas tanto falam, missão de vida. Ou você acha, ou já viu, ou já sentiu, se sentiu assim, ou sentiu outras pessoas, que quem tem prazer na vida e está alegre e satisfeito consegue ter tempo para ficar cavando problema, deprimindo, tendo ansiedade. As duas coisas, elas não coexistem. E muitas vezes as mulheres passam por processos depressivos, de ansiedade, de transtorno, inclusive físico, com relação às suas fibras, aos seus músculos e outros, de tensão nervosa, justamente porque não foram condicionadas a fazer o quê? Relaxar, literalmente. Certamente você deve ter exemplos aí de mãe, de avó, de colegas, de amigas que não param um minuto, que está sempre atarefada, cheia de coisa para fazer. E sabe o que é pior? Que mesmo quando ela tem tempo, ela vai lá e empurra, enfia mais alguma coisinha na sua própria agenda. E eu tô falando isso, gente, porque eu já fui assim. Hoje em dia ainda me pego de vez em quando fazendo isso, mas entendo que esse é um condicionamento que nós temos justamente porque nós não aprendemos a fazer algo melhor com esse tempo, algo melhor com essa disponibilidade de energia. Nos condicionamos a sermos super eficientes, super atarefadas, a dar conta da família, a dar conta do marido, a servir e a nunca ter direito de parar para sentir prazer. Então, aonde as mulheres vão muitas vezes, quando esse chakra está desequilibrado, e é muito, muito, muito comum, você deve estar pensando aí já, compra em excesso, vício em sapato, vício em bolsa, vício em comprar, gastar demais, exagerar na comida e todas essas outras coisas que têm a ver com uma tentativa de suprir ou de conseguir alcançar a sensação de prazer, que são totalmente ineficazes. Porque quando nós fazemos isso e tentamos sentir prazer de uma maneira efêmera, rápida, de um tempo muito curto, de tentar suprir aquele vazio emocional, lembra que isso, a gente não está falando necessariamente da vida afetiva, a gente está falando da questão energética que tem a ver com o chakra emocional e sexual. Uma coisa está ligada com a outra, mas eu já vou falar sobre isso no final do vídeo. A questão é saber que quando essas emoções de prazer não estão supridas, a tendência é que existam fugas. Fuga para excessos, geralmente. Então, pensa aí contigo, quantas vezes você já não se viu batendo perna num shopping, gastando dinheiro que não devia, comendo além da conta, se afundando no pote de sorvete, na caixa de chocolate, simplesmente porque essa energia, ela deveria estar sendo usada para buscar prazer e não para, como dizia Freud, o aluno dele lá, o Reich, não para reprimir, não para repreender. E muitas vezes por essa incapacidade de notar o próprio corpo, as próprias sensações, de buscar automassagem, fazer terapias corporais, de sentir prazer em algo que você gosta, de identificar o que te dá prazer. Para algumas é aventura, para outras é poesia, para outras é criatividade, é pintura, é cuidar do jardim, é cuidar dos animaizinhos, dos filhos, não importa. É onde você sente que você está sentindo prazer na vida. Lembra disso que eu estava falando? A gente tem terminações nervosas na nossa pele e lembra que a nossa pele ela está conectada ao nosso cérebro. Todas essas terminações nervosas que nós temos no nosso corpo inteiro, elas estão interligadas no nosso cérebro. E essa capacidade de conseguir sentir prazer, leveza, relaxamento sensorial no teu dia a dia, nas situações que você está vivendo, ela traz neurotransmissores de bem-estar, de prazer, de relaxamento, de alegria, de contentamento, que naturalmente evitam essa outra tendência de ficar vibrando em vícios, em excessos, em fugas, em escapes, em tudo aquilo que não tem a ver com a tua capacidade de realmente estar presente no teu próprio corpo, sentindo as tuas sensações e realmente desfrutando da tua própria vida. O que isso tem a ver com sexualidade, né, gente? Parece que quando a gente está falando desse assunto, vamos falar lá só do ato sexual, da capacidade de ter orgasmo, de como fazer, não fazer, porque está com problema, porque não está. Só que a coisa começa muito antes disso, ainda mais quando a gente está falando de mulher.
Quando a gente começa a estudar as filosofias tântricas hindus, a própria bioenergética, o psiquismo da mulher, que é totalmente diferente, nós começamos a entender que a capacidade tátil da mulher, a capacidade de pele, de tato, ela traz sensações e conexões com outros hormônios, outras sensações, que algumas vezes os homens não vão entender, mas se eles entendem um pouco isso na mulher, fica muito mais fácil tornar ambientes, relações, palavras, diálogos, gestos, toques muito mais adequados àquilo que faz realmente uma mulher vibrar no seu melhor, literalmente desabrochar. Só que de quem parte isso? Da própria mulher. Não existe homem, abram bem os ouvidos, homens que estão ouvindo esse vídeo agora. Não existe homem na face da terra que faça com que a gente consiga sentir prazer. Isso, prazer na vida, prazer sexual. Isso parte da mulher. Fazer o quê? Algo que a gente já conversou sobre aqui bastante, que é dar limites. Nós precisamos entender quais são os nossos limites. Limites sensoriais, limites emocionais, limites físicos, e realmente possamos procurar homens ou mulheres, no caso de mulheres que têm essa opção sexual, mas eu não estou falando aqui só da relação afetiva, né, gente? Vocês já entenderam aqui, estou falando do social como um todo. Possam buscar reconhecer quem são as pessoas com quem vocês podem, de fato, serem quem vocês são. Com quem vocês podem se abrir, com quem vocês não precisam ficar o tempo todo colocando limites e se esforçando para serem aceitas, para se sentirem livres, para terem libido. E esse é o grande tema desse vídeo. Como a gente consegue ter literalmente tesão na vida para ter tesão nas relações sexuais. Porque uma coisa não vive sem a outra. Quando a gente vive sem prazer na vida, que é ter relação sexual para ter tesão, isso é pura descarga, isso não recarrega a nossa energia. É bom? Pode até ser, mas isso não perdura. Nossa capacidade de sentir prazer, ela está muito, muito, muito além disso. E as relações sexuais satisfatórias, elas de fato dão energia para a mulher. E elas fazem com que a mulher consiga sentir uma vibração que traz uma recarga energética, e isso para os homens também, para o dia inteiro, para a semana, para o mês, sensação de estar feliz, de estar alegre, de se sentir bonita, de se sentir desejada, de conseguir realizar as atividades diárias com bastante prazer e disposição. E é disso que a gente está falando aqui. Só que de quem depende isso? Retomando, isso depende da mulher. Se a mulher não conhece o seu próprio corpo, não conhece o que ela precisa para se sentir bem, não conhece os seus limites físicos, emocionais, sexuais e todos os outros limites que se possa ter nas relações, ela não vai a lugar nenhum. Não tem Cristo, não tem pessoa que vai conseguir fazer com que ela se sinta desejada, não vai conseguir fazer com que ela sinta prazer, não vai fazer com que ela se sinta realizada na vida como um todo. E aí que vem uma historinha que linka muito com isso, que toda mulher conhece, que é a história do Príncipe Encantado. Aquela história de que um dia alguém na minha vida vai conseguir me fazer sentir tudo aquilo que lá no fundo eu sei que eu tenho potência para sentir e que eu tenho certeza que uma hora eu vou conseguir botar para fora. Não é por aí, gente. Ou a gente acaba com esse mito e entende que sentir prazer é algo que depende de nós mesmas, de autoconhecimento, de autotoque, de conhecer o teu próprio corpo, de conseguir liberar os teus próprios pensamentos, fantasias sexuais, desejos, vontades na vida, na cama, para si mesma. Sem isso, não rola. Sem isso, os relacionamentos viram uma verdadeira prisão. E aí é que eu recebo os homens lá do outro lado, quando são meus clientes, falando das mulheres e dessa dificuldade, dessa insatisfação crônica que as mulheres têm com relação a eles, muitas vezes, e com relação à vida como um todo. Porque quem não consegue se suprir não vai conseguir fazer com que outra pessoa saiba fazer isso. Porque na pior das hipóteses, quando alguma relação não está funcionando bem, é obrigação a gente poder falar o que a gente deseja. A outra pessoa não tem como adivinhar. As linguagens do amor, elas são totalmente diferentes para cada pessoa. Porém, quando nós temos esse tesão, essa libido, essa sensação de ter prazer na vida liberada, fica muito mais fácil conseguir dizer para outra pessoa como é que eu me sinto bem. E aí conseguir sair do papel da vítima e realmente ser a pessoa que busca e se conecta com as sensações prazerosas para fazer com que a outra pessoa também entenda isso. Outra coisa que pode causar essa falta de prazer
toda na vida que a gente está falando, e que é muito mais comum do que vocês imaginam: abuso sexual, abortos, machismo dentro de casa, muita repressão, violência doméstica, seja da mulher, seja de ter visto a própria mãe apanhar, violência emocional, abuso emocional. E às vezes isso não veio nem de casa, pode ter vindo de um chefe, de um ex-namorado, de uma situação difícil do passado que perdura e faz com que a mulher tenha inclusive uma dificuldade de autoaceitação sobre si mesma, uma dificuldade de conseguir realmente se ver de novo como uma pessoa merecedora, como uma pessoa que merece sentir prazer, acolhimento, capacidade de se sentir desejada, e aonde essa autoimagem muitas vezes vai indo pelo ralo. Então, quando você está aqui falando comigo, comece a pensar aí na tua linha da vida, se aconteceram situações lá no passado que talvez você até conscientemente já tenha superado, bola para frente, mas que tenham te causado algum tipo de abuso onde não foi possível, por falta de conhecimento ou mesmo por sobrevivência, estabelecer limites. Essas relações abusivas, elas causam traumas para o resto da vida e as consequências são muito mais sérias do que nós imaginamos num nível energético e emocional. Se existe isso na tua vida e se isso pode estar causando algum problema até hoje, procura buscar ajuda profissional para isso, procura te informar e procura resgatar aquilo que eu estava falando antes. Toda mulher é capaz de sentir prazer, toda mulher. Se não está sentindo, provavelmente existe alguma coisa, seja emocional, seja do passado, seja da família, bloqueando essa capacidade. A Carla está fazendo um comentário aqui, Carla. Eu sou gordinha, sofri muito no meu casamento, humilhação, e acredito que isso me travou. Hoje sou divorciada e não consigo nem arrumar namorado. Carla, querida, muito obrigada pelo teu depoimento. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui assistindo agora, ou mesmo vídeo gravado, que deve estar se identificando com o que tu falou, seja no passado ou seja no momento presente. Eu conheço muitas pessoas assim, inclusive no meu círculo próximo, e clientes então nem se fala. Quantas vezes eu ouvi isso no consultório nesses anos aí, mais de 10 anos, ouvindo as pessoas todo dia sobre histórias muito parecidas com a tua. É isso que destrói a autoestima de uma mulher e faz com que não se consiga muitas vezes se autorresgatar. Mas um exercício que eu vou dar para a Carla e para você que está assistindo: pega uma folha de papel. Eu adoro esse exercício e ele vai te ajudar a começar a rever que coisas estão estragando a tua capacidade de sentir prazer na vida, e você vai ver quanta coisa nem se dá conta e que está acontecendo aí todo dia. Pega uma folha de papel, desenha um círculo, e dentro desse círculo você vai colocar tudo aquilo que te representa, te identifica, as coisas que você gosta, então que você realmente quer que faça parte da tua vida. Prosperidade, um emprego X, morar em tal lugar, questões emocionais, como eu quero me sentir, que relacionamento eu gostaria de ter, o que eu tenho direito na minha vida a sentir, a manifestar. E vai imaginar que essa bolha é o seu universo, na sua melhor forma. Fora desse círculo, você vai imaginar e vai começar a anotar. Olha só, gente, vou dar um exemplo para vocês. Depois que eu terminar de falar do exercício, vocês vão entender o que eu estou falando. Fora desse círculo, você vai anotar todas aquelas coisas que não te representam, que não te representaram no passado, que você teve que aguentar. Tudo aquilo que você quer tirar da sua bolha: agressão física, agressão emocional, ter sido humilhada, ter sido manipulada, mesmo inconscientemente, por ex-parceiros que possam ter te feito travar a tua energia sexual sem perceber, se sentir feia, humilhada, gorda, seja lá o que for. Coloca tudo pra fora e começa a imaginar que você está mentalmente estabelecendo limites ao teu redor. Limite para ter capacidade de se voltar para dentro dessa bolha e conseguir realmente reconectar com o teu prazer, com tudo aquilo que você tem direito. Fazer isso é uma faxina. E quem pegou o exercício no final aí, tá entrando agora, volta depois que o vídeo vai ficar gravado, faz esse exercício que ele é milagroso para começar a pelo menos tirar essa bagunça mental de onde você está se perdendo. Aí vou te dar um exemplo ao viver cores, porque eu sempre falo, pessoal de campo, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, na hora que a gente está falando de algum assunto, sintonizada com algo. E olha só o que eu acabei de vivenciar aqui. Acabou de passar uns 5, 6 caras aqui atrás de mim, fazendo coraçãozinho e me mandando beijinho. Quantas de vocês já não passaram por isso diversas vezes? A gente passa por isso todo santo dia. Eu conheço a história de um cara que é heterossexual, por exemplo, brincando com esse assunto,
e que ele simplesmente desenvolveu uma relação profissional com uma pessoa que ele admirava muito, estava fechando um projeto e um belo dia recebeu uma cantada dessa pessoa. E isso não tinha ficado claro em momento algum entre os dois. Porém, quando isso aconteceu, esse homem que eu falei se sentiu totalmente humilhado. Por quê? Queira ou não, é assim o dia inteiro, e todas as mulheres que estão aqui assistindo, a gente passa por isso o tempo todo, a gente é literalmente, os nossos limites são invadidos o tempo inteirinho. E falando desse assunto que eu estava colocando, que fala exatamente sobre isso, esse cara que eu falei passou meses desenvolvendo um projeto como profissional, e quando terminou depois de um bom tempo, onde parecia que a conversa era toda para o lado desse projeto, ele recebeu uma cantada desse cara. E falou o quê? Que é uma pessoa íntima, que eu conheço profundamente, e conversou para mim e falou o seguinte: meu Deus, pela primeira vez eu me senti como as mulheres se sentem. Eu recebi essa cantada desse cara, tudo bem, ele tem todo o direito, mas ele deveria ter deixado isso claro desde o começo. Qual foi a mágoa dele, a dor? Ter achado ou ter se dado conta que tudo aquilo que ele achou que era uma parceria profissional, ele sendo valorizado pela inteligência, pelas habilidades profissionais, na verdade, ele falou com essas palavras: o cara só queria me comer. E quantas vezes a gente que é mulher não passa por isso? Porque tem um rostinho bonitinho ou simplesmente porque é mulher e acaba recebendo esse tipo de invasão o tempo inteiro. Isso vai minando a nossa vida ao longo de uma vida inteira. São as mensagens subliminares do inconsciente coletivo que a gente não percebe, mas que de certa maneira vão minando a nossa capacidade de realmente nos vermos como capazes de expressar a nossa própria sensualidade, aonde isso reflete na nossa vida sexual, nossa capacidade de sentir prazer, tesão, alegria, libido e colocar isso para fora e realmente se sentir alguém que tem prazer na vida. Porque muitas vezes, no fundo, as mulheres têm medo de se expressar dessa forma porque temem ser abusadas em algum nível. E isso é mais real do que a gente imagina. Então, gente, lembrem que aqui hoje foi justamente para conseguir alertar vocês sobre a sexualidade ser um direito, ser uma necessidade, ser algo básico nosso, que é necessário preservar para que a gente consiga ter prazer, integridade, alegria na vida como um todo. Isso não pode ficar de fora da sua vida. E lembre que quando a gente mata essa capacidade de sentir prazer, deixar isso guardadinho numa gaveta, a vida vai ficando triste, vai ficando para baixo, vai ficando sem graça, vai ficando sem alegria, vai enchendo aquele tempo livre possível de um monte de porcaria que não tem nada a ver, enchendo o armário de roupa, se enchendo de outras coisas supérfluas que não tem nada a ver e que no fundo escondem simplesmente a necessidade e a vontade imensa de sentir prazer na vida, se sentir aceita, se sentir amada. Só que isso começa por onde? Por dentro da gente, essa autoaceitação e essa capacidade de se sentir de verdade em posse do próprio corpo. E eu quero te estimular a fazer isso. Se você aí, independente de ser casada, ter namorado, ficante, não importa, de querer ou não, relacionamento não importa, é um prazer para você conseguir realmente, ao invés de reclamar da vida, ficar deprimida, ter ansiedade, porque isso tudo são somatizações de quando a gente está reprimindo o prazer também, e ao invés de usar o tempo para realmente ter posse do corpo e se expressar como alguém sensual. Muitas vezes a saída da mulher, até porque algumas vezes aprendeu com a mãe, com a avó a ser desse jeito, porque é uma medida de proteção das mulheres, acabar entrando na reclamação, no de mal com a vida, cabisbaixa, tensa, porque muitas vezes foi isso que aprendeu como possível. E algumas vezes esse comportamento esconde essa proteção de não se expor tanto e não se sentir tão aberta e tão à vontade, porque muitas vezes, para muitas mulheres, isso representa no seu passado ou na sua vida familiar feminina ameaça. Então você não precisa ficar assim, nós estamos em 2018, temos todas as proteções possíveis para a mulher, em todos os níveis. Não é mais aceitável em lugar social algum conscientemente que as mulheres sejam tratadas com desdém, humilhação, descaso, ao abuso de poder, abuso de autoridades e etc, abuso sexual, muitas vezes até no trabalho. Então, se você é vítima de algo assim, foi ou está sendo,
por favor, lembre que está na hora de dar um basta, mas acima de qualquer coisa, não vamos tão longe na questão dos abusos. Se simplesmente está sentindo que a sua vida não tem graça, procura resgatar a tua capacidade de conectar com o teu prazer e com a tua feminilidade, porque isso é uma fonte inesgotável de prazer para qualquer mulher. Todas nós temos direito e capacidade de sentir isso. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem do meu recado. Se lembrou de mãe, amiga, avó e acha que está precisando dessa palavrinha para dar um up e compreender cientificamente onde nascem essas coisas e como a gente pode melhorar, por favor, dá uma marcadinha aí, compartilha, que eu adoro compartilhar isso com as mulheres que eu gosto, poder ajudar e colaborar também com as minhas experiências pessoais e profissionais do que eu já vivi até aqui, tá bom? Obrigada por terem me assistido, deixem comentários, quando puder, lembrem, eu respondo um por um e obrigada, até a próxima, tchau, tchau!